Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, eu sou Johnny Schemberg, estou saudando você, telespectador, pois está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil e também da Top TV. A capital do Paraná vive uma situação que, infelizmente, o prefeito não toma conhecimento e tudo fica conforme vontade e a ganância da Sanepar, é isso mesmo. Ao afirmar isso, quero expor aqui a falta de água que tem acontecido na cidade. Tem bairro que um dia tem bairro que o outro dia não tem. E isso, gente, é uma constante nos 75 bairros da capital paranaense. O prefeito municipal, sempre alheio a essa situação, continua impávido como se isso nada representasse para sua gente. A vida das pessoas é atrapalhada pela falta de água e o seu representante, o prefeito, não toma ação nenhuma. Por que digo isso? Porque, infelizmente, a água sobe sempre. O consumo é o mesmo. A falta de água é uma constante. E a ganância dos empresários e dos investidores da Sanepar é grande. Então, a falta de água, os engenheiros culpam, sabe quem? A natureza, porque tem pouca chuva. O que falta na Sanepar é um pouco de visão estratégica, pensar um pouco à frente e deixar de ter ganância pelo dinheiro de quem mais precisa de água. Então, senhores engenheiros, tem que existir por parte da Sanepar e tem que existir uma cobrança por parte do prefeito. Por quê? Porque a Sanepar presta um serviço à cidade de Curitiba. E o prefeito é responsável em cobrar, porque infelizmente não tem ninguém cobrando da Sanepar. Os engenheiros afirmam que a chuva atrapalha, mas eu digo que existe no solo da capital paranaense, corta o solo da capital paranaense, o aquífero Guarani, que é uma potencialidade de água monstruosa, não tem igual no mundo. Então, senhores da Sanepar e senhor prefeito, mais atenção com a nossa gente. Por quê? Porque o alto custo do serviço de saneamento em Curitiba é grande. Vamos ter mais atenção com isso. Companheiro, amigo e irmão, os registros de perdas com a Covid-19 têm deixado todo mundo preocupado e as atitudes são severas para evitar esse contágio. Então é necessário saber destes perigos. Uma das poucas soluções para não contrair o vírus está definitivamente na vacina. Então, preocupados nós todos estamos, principalmente os homens e as mulheres que têm o poder nas mãos e são dotados, logicamente, de amor ao próximo. É com essas pessoas que eu começo a falar a partir de agora. Eu convoco-os a buscar uma atenção especial para o quê? Para os profissionais que estão presentes em hospitais. Eles estão nos pronto-atendimentos, eles estão nas enfermarias, eles estão nos quartos, eles estão nas UTIs. Então, eles efetivamente são os trabalhadores que estão à frente e eles, logicamente, já receberam essa vacina. Mas, infelizmente, outros profissionais que também estão neste ambiente de trabalho, eles estão sendo esquecidos. Amigo e irmão, preste muita atenção. Sabe quem são? São os técnicos industriais. Então nós estamos aqui para alertar estes comandantes do nosso Brasil. Vocês precisam saber disso. E para saber disso,
Quem fala no Jornal da Central TV Brasil e também da Top TV é o diretor administrativo do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, senhor Bernardino José Gomes. Olá, técnicos e técnicas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é Bernardino, diretor de fiscalização do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Venho aqui nesse momento onde o nosso país atravessa uma grave crise sanitária causada pela pandemia do Covid-19, com um agravamento do número de vítimas causado por essa moléstia, solicitar que todos os nossos profissionais mantenham as medidas de segurança para que possam dirimir e não se contaminar com esse mal. É importante a gente lembrar que todas as modalidades técnicas que atuam diretamente na frente de trabalho, com um trabalho essencial, trabalham nos hospitais, com manutenção de equipamentos biomédicos, com refrigeração e climatização de centros cirúrgicos e UTIs, trabalham no fornecimento de gases, fornecimento de energia diretamente envolvidas aos hospitais, para que vocês se previnam ainda mais. E venho aqui também solicitar que as autoridades competentes olhem por essa nossa categoria, que como os outros profissionais da área da saúde, também estão na linha de frente. Os nossos profissionais técnicos industriais precisam da vacina, precisam se proteger, precisam se imunizar de forma antecipada para que possam continuar fazendo a manutenção daqueles equipamentos essenciais a manter a saúde dos enfermos. Então eu faço um apelo às autoridades que nos assistem, que nos ouvem, para que olhem a nossa categoria profissional que está na linha de frente, os técnicos industriais que estão na linha de frente nos hospitais, para que possam ser incluídos na fila de vacinação de forma antecipada. É um trabalho digno que os nossos profissionais fazem e nós não podemos perdê-los. E, mais uma vez, eu peço aos técnicos que trabalham nessa área que se cuidem e cuidem de suas famílias. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Gente boa do nosso país. Os técnicos industriais têm um trabalho muito importante no combate ao coronavírus. Agora, logicamente, nós sabemos que você também está sabendo. Em meio às altas taxas de ocupação de UTIs em todo o Brasil por conta da pandemia do Covid-19, as unidades de pronto atendimento veterinário podem suspender as cirurgias eletivas a fim do quê? De reduzir o uso de insumos como medicamentos, oxigênio. O Conselho Federal de Medicina Veterinária informou que desde o início da pandemia do Covid-19, em março de 20, os médicos veterinários têm contribuído voluntariamente com os órgãos de saúde. Os veterinários vêm emprestando equipamentos veterinários, compatíveis, lógico, com o uso para o ser humano, como ventiladores mecânicos, monitores, multiparâmetros e concentradores de oxigênio, seja para a sessão de anestésicos de clínicas veterinárias, tudo isso voltados ao atendimento de pacientes com o Covid-19. Os veterinários vêm até mesmo integrando equipes multidisciplinares na linha de frente ao combate da pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo ensaio clínico de vacinas contra a Covid-19. O desenvolvimento do imunizante está sendo patrocinado pela empresa biofarmacêutica sediada no Canadá e também pela empresa farmacêutica britânica GlaxoSmith, a responsável pelo desenvolvimento do adjuvante da vacina, que é uma substância adicional à formulação. De acordo com a Anvisa, a vacina candidata usa tecnologia de partículas semelhante ao coronavírus e é composta de proteínas nas condições expressas em forma de partículas parecidas com o vírus, que co-administrados com um adjuvante em 2 doses com intervalo de 21 a 22 dias entre as doses. Brasília,
Em discurso em cerimônia de promoção de oficiais generais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Exército Brasileiro representa uma estabilidade para o Brasil e que atua dentro das 4 linhas da Constituição. Agradeço ao meu Exército Brasileiro, o qual ainda integro, ao nosso Exército Brasileiro por este momento. Temos certeza que venceremos os desafios e cada vez mais colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece, disse Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. O Curitiba Futebol Clube se tornou o único clube com certificado de formação emitido pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O Alviverde, ao contrário do Atlético, preencheu todos os requisitos impostos pela entidade e segue na lista. Já o Furacão deixou de ser mencionado na listagem atualizada pela CBF no último dia 1º de abril deste 2021. Para fazer parte do seleto grupo de clubes formadores, que conta com apenas 28 equipes dos mais de milhares do nosso país, o Curitiba tem um programa de treinamento esportivo e escolar, transporte para os atletas, além de assistência médica, psicológica e odontologia. Tem ainda boa alimentação, higiene, segurança e salubridade nas instalações do CT e alojamentos também com excelência, afirma a CBF. A certificação tem duração de 1 ano e pode ser renovada por mais um. Depois do intervalo, tem Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Vamos acompanhar agora o comentário de Paulo Furiati, Pensando Bem. Levantei alguns dados sobre a situação do Brasil em relação a outros países nessa situação da pandemia. E observando os números de mortes por milhão, exatamente porque o número de contaminados não é um número confiável, muita gente pode ter sintoma leve, até nem apresentar sintoma e não comunicar à entidade oficial. Mas mortes não há saída porque efetivamente o boletim da morte da pessoa tem que constar a causa da morte. Então peguei este número e verifiquei junto aos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, Argentina, e observa que o número por milhão de mortos não é tão discrepante em relação a esses países. É um pouco alto do Brasil, mas efetivamente não é algo que chame muito a atenção. Porém, onde está a diferença entre nós e esses países, inclusive a Argentina, nosso vizinho? É quanto à situação de planejamento de enfrentar a doença. E onde está o problema? Porque aqui
Autoridades da República, presidente, ex-ministro da Saúde, deputados, base de apoio, apoiadores do próprio presidente, se negaram desde o início a entender e a procurar compreender a situação da doença. E essa situação é que está gerando um grave problema no Brasil, porque se alguém nega um problema que pode acontecer, não se planeja para enfrentá-lo. E aí nós estamos enfrentando um gravíssimo problema de uma lentidão na vacinação. Negou-se só depois que o problema se agravou, que foram atrás do prejuízo, e os medicamentos nos hospitais. E isto se extrapola à própria necessidade das pessoas que têm Covid. Porque uma pessoa sadia que sofre um acidente grave e precise de uma UTI, ele não vai encontrar vaga. E se encontrar e precisar de ser entubado, não vai ter, em muitos casos, os remédios adequados para o tratamento. É de uma gravidade enorme. Claro que isto está concentrado na política da negação. E essas pessoas que negaram, que não planejaram e que estão deixando o país neste terror, neste horror da saúde brasileira, vão ter que ser responsabilizados. Mas dia menos dia, isto vai ter que acontecer. O avanço do projeto na Nova Ferroeste, com a conclusão do estudo preliminar de demanda de traçado elaborado pelo governo do estado, mudou o humor do setor produtivo paranaense. O ceticismo deu lugar à esperança e à expectativa. Agora é que, enfim, a ligação unirá Paraná e Mato Grosso do Sul por trilhos. E isso está saindo do papel. Finalmente o governo fez o caminho certo, contratar um estudo de viabilidade para detalhar a ferrovia. É um projeto importantíssimo, cercado de muita expectativa e que há anos era aguardado por quem produz no Paraná, afirmou gerente de assuntos estratégicos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. A Itaipu Binacional está sob nova liderança brasileira. Após 2 anos e 1 mês, o diretor-geral do braço nacional da empresa, general Joaquim Silva e Luna, deixa o cargo para assumir a presidência da Petrobras. Em seu lugar, assumiu o general João Francisco Ferreira, cujo mandato se estende até o dia 16 de maio de 2022. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. 2 operações inéditas estão sendo realizadas pelo Porto de Antonina nos últimos dias, reforçando a vocação do terminal para cargas complexas que exigem cuidados especiais. Está em andamento também o embarque de gêneros alimentícios que serão exportados para a Venezuela. O ano de 2021 está sendo bastante promissor para o Porto de Antonina quanto à diversificação de cargas, comenta o diretor-presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. A Copel lançou mais uma etapa do projeto Trocou Economizou em parceria com a rede varejista Colombo. A ação oferece bônus acima de 40% na compra de um novo equipamento, desde que o cliente entregue, em troca, um eletrodoméstico similar e antigo. O objetivo é promover a eficiência no consumo da energia, incentivada ainda pela troca de um conjunto de lâmpadas a cada compra feita. Nesta rodada, serão disponibilizados para venda refrigeradores de 1 e 2 portas e também ar-condicionado de até 9.000 BTUs. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o presidente da República Jair Bolsonaro inauguraram a nova pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Foz Cataratas. Aumentou 664 metros e passou de 2.194 metros para 2.858 metros, tornando-se a maior pista em aeroporto do sul do Brasil. A ampliação vai permitir um maior fluxo de voos internacionais que poderão decolar com mais segurança, já que a pista era considerada pequena para aeronaves de grande porte. Consequentemente, é esperado que a implantação aumente o turismo na cidade.
Depois do intervalo, mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Papa Francisco disse aos líderes das finanças do mundo que os países pobres atingidos pelo impacto econômico e também da pandemia do Covid-19 precisam ter reduzidos os fardos de sua dívida e receber uma voz maior na tomada global de decisões. Em carta aos participantes do encontro anual de primavera do Fundo Monetário Internacional, FMI, e também do Banco Mundial, o Papa Francisco disse que a pandemia forçou o mundo a lidar com as crises internas relacionadas nas áreas sociais, econômicas, ecológica e também política. Manifestantes contrários ao golpe militar em Mianmar reagiram com armas caseiras e coquetéis Molotov a uma repressão das forças de segurança em uma cidade do noroeste. Ao menos 11 manifestantes morreram, informou a mídia local. Inicialmente, 6 caminhões com tropas foram enviados para reprimir os manifestantes na cidade de Tazi, informaram os veículos de notícias, quando os manifestantes reagiram com armas caseiras, facas e coquetéis molotovs. Em segunda foi encaminhado novo comboio de caminhões com soldados armados até os dentes. Um cartão postal escrito por um membro da tripulação do RMS Titanic poucas semanas antes de afundar está em leilão e os lances podem render até $15 mil. Jacques Philippe, o operador de rádio sênior do navio, escreveu o cartão postal em março de 1912 para sua irmã, Elsie, enquanto estava no porto de Belfast, na Irlanda do Norte, onde o Titanic foi construído. A construção foi concluída no final de março e o navio deixou o cais em 2 de abril de 1912. A tragédia, na sequência, todos já sabemos. Com o objetivo de agilizar a imunização dos estudantes contra a Covid-19 e tornar a vacinação mais acessível aos grupos prioritários, a Prefeitura de Nova York iniciou uma campanha de vacinação móvel com apoio de ônibus e vans em toda a cidade. Equipamentos com pequenas plataformas de atendimento. Os veículos percorrem comunidades carentes consideradas mais necessitadas, seja pelo volume de grupos prioritários ou outros fatores que podem interferir na vulnerabilidade da população, como desigualdade econômica. Depois do intervalo, tem o esporte com Zé Domingos e Birubiru. Central Paranaense de Notícias.
Precisão na informação. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10.000 direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o esporte com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço, boa noite, Johnny. Zé Domingos, boa noite. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Zé, você gostou o empate 2-2 entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo em Brasília, depois deu Flamengo nas penalidades, Zé? Eu gostei porque os dois times entraram determinados a buscar a vitória. O Palmeiras teve a felicidade, já no minuto inicial, fazer um golaço. Um gol realmente sensacional, uma jogada individual de uma categoria a toda a prova. O Rafael deu de calcanhar e saiu na cara do goleiro e bateu firme e forte, 1-0. O Flamengo correu atrás do prejuízo, o Palmeiras se defendeu, o Flamengo atacou, o Palmeiras atacou, o Flamengo se defendeu. Foi um jogo cheio de alternativas. Daí o Flamengo conseguiu a virada e o Palmeiras foi atrás do prejuízo e conseguiu empatar. Um jogo que emociona o torcedor, que tem vários lances decisivos, que os goleiros realizam grandes defesas, sempre é um jogo atraente. Nós temos tido partidas melancólicas no futebol brasileiro e este jogo ele teve bons momentos palpitantes. Gostei sim do que vi e isto nos dá uma expectativa de que o nosso futebol, tendo uma sequência normal de jogos, ele certamente melhorará e melhorará em muito. Nas penalidades, eu sinceramente achei algumas mal cobradas. Os goleiros estão lá para defender, mas mal cobrado algumas, né? Sim, houve erros de jogadores nas cobranças dos tiros livres da marca do pênalti, como diz o nosso amigo Eduardo Vieira, mas também os goleiros tiveram méritos. Foi uma disputa acirrada, o Palmeiras teve tudo para ganhar e não teve a capacidade de o fazer, e daí o Flamengo acabou sendo o vitorioso, chegando ao bicampeonato desta Recopa. Amanhã a gente vai falar. O Rafael Veiga saiu do Curitiba, aqui não era valorizado. Foi pro Atlético, Palmeiras, tá fazendo gol. O Igor Jesus tá indo pra Turquia, um caminhão de dinheiro pro Curitiba. Que amanhã a gente vai abordar por que os jogadores só não acertam aqui, Zé Domingos, ok? Mas o Rafael, amanhã a gente comenta. Beleza, um abraço, boa noite, até amanhã cedo. As sensações que envolvem o coração e os pensamentos que passam pela mente são tantos que a gente às vezes não consegue defini-los. A gente fica com falta de precisão. É muita coisa. Se você está nesse segmento, então está na hora de você pensar com mais calma e principalmente como ser mais gentil com o próximo. Boa noite. É calmo o início da madrugada. Saúde a todos sem exceção. Shalom.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.